Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Preservar a saúde no ambiente de trabalho envolve uma série de desafios, já que ela está ligada com a motivação e a produtividade. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com a psicóloga Nina Castrezana. Oi, Nina, seja muito bem-vinda. É um prazer falar contigo. Oi, Tabata, obrigada, viu, pela oportunidade de trazer informação para as pessoas. Vamos lá, então. A saúde mental, ela está ligada com a produtividade no ambiente de trabalho? Qual o impacto dela? Tá, sem dúvida. Nós temos uma tendência de separar corpo, mente, espírito, achar que o nosso papel profissional não tem a ver com o nosso papel pessoal. E isso é um equívoco muito grande, porque estão todos interligados o tempo inteiro. Não tem como você tirar suas emoções, os seus sentimentos, os seus traumas, os seus objetivos, os seus sonhos de vida do contexto do trabalho, e que é um ambiente que nós passamos muitas horas da nossa vida. Então, uma coisa acaba interferindo na outra o tempo inteiro, porque elas se permeiam, entende? Com relação a pessoas em cargos de liderança, a pressão ela tende a ser maior? Quais são os principais transtornos que afetam essas pessoas? Muito maior, tá? Olha que interessante. Eu tenho três profissões que eu atendo muito, que são executivos, médicos e pilotos de avião. Por incrível que pareça, eles têm um perfil muito semelhante na maneira de lidar, né, no ambiente de trabalho, com a liderança e principalmente a responsabilidade dessa liderança. Sendo assim, esses pacientes, eles tendem a desenvolver transtornos de ansiedade, momentos em que eles ficam com taquicardia, com uma sensação de falta de ar, justamente em função dessa pressão e também pela quantidade de carga de horário. Agora, Nina, qual a importância do acompanhamento terapêutico, né? Como que ele pode auxiliar? Tá. O acompanhamento terapêutico, Tabata, ele é muito importante porque eu digo que o autoconhecimento, ele liberta. Então, através do autoconhecimento, eu consigo entender o que uma situação corporativa, né, de que forma que um problema, por exemplo, com um par que eu tenho, ou com um subordinado, ou com um chefe, o que isso está me incomodando? Por que esse aspecto me incomoda e não incomoda o meu colega? Isso tem a ver com o meu repertório interno, que consiste em toda a experiência que eu já tive na minha vida e os recursos internos que eu tenho para lidar com isso. Então, a partir do momento que você se conhece, você consegue separar o que é teu e o que é do outro, consequentemente, a pessoa se envolve muito menos em conflitos dentro do trabalho e consegue ter uma atuação muito mais clara, que ele consegue olhar de cima todo o manejo daquelas pessoas de uma forma onde ele adquire muito mais autorresponsabilidade e consciência de todo o processo. Consequentemente, isso vai trazer uma consequência positiva dentro dessa empresa, não só da relação com os clientes, com os pares, com os pacientes, mas também financeiramente falando, o retorno para a empresa é substancialmente maior. Porque quando a gente fala, né, de um gestor de uma empresa, de alguém em cargo de liderança, um executivo, a pressão é muito grande, não só pelo resultado, para se atingir o resultado, mas também para que o ambiente ele seja agradável para todo mundo. E aí ter que lidar com certas crises, muitas vezes nem com ele diretamente, né, Nina, mas resolver alguma situação entre alguns funcionários, colaboradores que não está legal, ou muitas vezes tentar ajudar um colaborador que está com algum problema de ordem mental, de saúde mental, que nem muitas vezes tem a ver, digamos assim, diretamente com o trabalho. Mas tudo isso está relacionado, né? Por conta disso, a importância da psicoterapia. Isso. Eu vou elucidar um
pouco, porque senão fica tudo muito subjetivo, né? De que forma que é esse autoconhecimento, como que consiste isso? Então, eu vou trazer alguns cases aqui para vocês. Então, por exemplo, eu tive um piloto, estava tentando passar para piloto, né? Ele era copiloto, não estava ainda na posição de comando, e ele não estava conseguindo passar. Eles têm uma série de testes de simulador, de provas. Tecnicamente, ele estava habilitado, todas as provas teóricas ele sabia, ele entendia do manual, ele entendia da aeronave, só que emocionalmente ele não tinha uma postura de comando. E como que a gente gerenciou isso dentro do processo terapêutico? Por duas vertentes. Fiz uma investigação para entender se ele tinha algum tipo de trauma ou alguma limitação, alguma crença que estivesse dificultando esse processo de transição na vida dele. E ao mesmo tempo nós trabalhamos uma postura de liderança, uma postura mais ativa, menos passiva, como a postura do copiloto. Então, concomitantemente, a gente foi trabalhando com isso. Para elucidar ainda mais, imagina como se fosse um computador. A gente tem o hardware e o software. Então, essa postura, eu trabalhava o hardware e o software, eu buscava dentro da mente dele se tinha algum aspecto. E tinha. Através da hipnose, a gente chegou a uma cena da vida dele, quando ele ainda era criança, em que ele achava que aquela cadeira não era para ele, que seria um sonho muito alto. Então, através de um outro processo de hipnose, nós voltamos naquela cena dele criança. Então, a gente ressignificou aquele pensamento. E dentro do ambiente de trabalho, algumas pessoas começaram a perguntar para ele, Tabata, o que você fez que você está tão diferente? E ele disse, eu fiz terapia. Então, é muito bacana isso, porque o homem, ele tende, né? Nós temos um dado de que o homem, ele tende a demorar 20 anos para contar para alguém que ele sofreu um abuso, por exemplo. E isso, imagina, isso compromete demais no ambiente de trabalho, em outras questões na vida dele, independente do trauma, né? Não só esse tipo de trauma. E quando ele se permite colocar numa posição em que ele vai poder falar, ele vai poder desabafar e ele vai poder principalmente ressignificar algumas coisas lá da infância, nossa, na vida adulta ele vai deslanchar muito mais. Agora, a terapia, ela pode ajudar também de uma forma preventiva, Nina? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente, Tabata, a gente pensando agora, né, sobre o Setembro Amarelo, como promover essa saúde. Sim, porque quando eu estou desconectado de mim, eu trabalho demais, eu não olho para alguns aspectos que eu preciso olhar, aquela expressão que a gente tem de ganhar a vida. Ganhar a vida não consiste só em ganhar dinheiro. Consiste em dar risada com um amigo, tomar um café com um familiar, brincar com os filhos, você fazer uma viagem pequena, uma viagem curta. Consiste em tantas outras coisas, porque se nós estivermos num leito de morte, você não vai pensar na reunião, na conta que você tem para pagar, você vai pensar nas pessoas que você ama. Então, no processo terapêutico, a gente está o tempo inteiro olhando para isso. Os médicos, que é outros pacientes que eu atendo muito, nós temos uma pesquisa que os médicos que dão muito plantão no estado de São Paulo, o homem tende a morrer 10 anos antes e a mulher tende a morrer 15 anos antes. Por quê? Porque dão muito plantão de madrugada, não tem uma vida saudável, não tem uma rotina em que ele consegue equilibrar todos os pratinhos, né? Às vezes a gente derruba um ou outro aqui que é natural, mas que não fica totalmente focado no trabalho. Então, quando a pessoa ela passa a se respeitar enquanto um ser humano que precisa dormir, precisa trabalhar sim, precisa sonhar, precisa ter uma prática religiosa, uma prática de meditação, um lazer mesmo. Então, quando a pessoa consegue olhar para todos esses aspectos da vida, certamente ela vai ter uma saúde mental, ela vai conseguir corresponder e produzir muito mais que alguém que não olha para isso. Agora, como que a empresa ela pode desenvolver e valorizar a saúde mental dos colaboradores e também dos executivos, né?
Sim. A minha proposta, Tamara, que é com o meu trabalho, não só os executivos, né, e todo esse perfil de liderança me procura no consultório como um como um CPF, vamos dizer assim, né, como uma pessoa, mas as empresas também me procuram. Então, a Nina CNPJ vai trabalhar para um outro CNPJ que olha para esse líder de uma forma diferente, porque entende que os contextos humanos são muito importantes lá dentro, inclusive, né, para o faturamento da empresa. Se a gente pensar na indústria, se a gente pensar quanto custa um executivo para uma empresa que precisa se afastar por um burnout, se a gente pensa que a maioria dos acidentes aéreos não são causados por problemas técnicos, mas por problemas humanos, quando você passa a olhar para isso, você tem um comprometimento muito maior com essa humanização dentro da empresa. Então, de que forma que eu atuo na empresa? Eu atuo clinicamente. Então, a Nina Clínica vai avaliar, vai investigar essa liderança, entender o que cada um precisa. Não é algo fixo, não é algo engessado em que eu aplico igual para todas as empresas. Não, às vezes um líder ele precisa de 3 sessões. Semana passada eu fiz 3 sessões, né, com uma diretora de uma empresa, porque ela estava com um problema específico. Qual era o problema dela? Todas as vezes que ela tinha um evento muito importante, seja na vida, um evento bacana, ou de alegria, né? Ou um evento dentro da empresa, ela tinha crise de ansiedade, ela passava mal e ela adoecia. E ela ia ter um outro evento muito importante na vida dela. Então a empresa me procurou, ela me procurou, nós fizemos em 3 sessões, a gente conseguiu resolver e ela foi pro evento super bem e tal. Então, às vezes a gente resolve de uma forma muito rápida. Às vezes eu preciso de mais intervenções, mas é um olhar clínico, entende? De entender o que está por trás daquilo e qual a consequência que a gente pode ter, tanto para o indivíduo quanto para a empresa. É preciso que o gestor ele esteja realmente atento, né? Porque muitas vezes poderia ter passado batido, né, dessa colaboradora e ela continuar assim e continuando com os problemas. Isso poderia lá na frente trazer uma consequência ainda pior, né? Mas o gestor, no caso essa empresa que você citou, perceberam que havia alguma mudança ali de comportamento, né, diante desses eventos atípicos, eventos que acontecem na vida dela. Agora, mas é preciso esse olhar, né, Nina, que realmente a Isso. empresa esteja atento em qualquer situação e também um canal aberto, né, porque muitas vezes as pessoas podem não demonstrar, né? Isso, Tabata, você foi muito assertiva em 2 aspectos. Um é a atenção na mudança de comportamento. Uma pessoa que performava super bem não está performando mais. Era sociável e está mais isolada, né? Não subestime o seu estranhamento enquanto gestor. Se você percebeu que alguém da tua equipe está estranho, está esquisito, não está com o mesmo comportamento, é claro que tem alguma questão aí, certamente. E a outra coisa que você disse que foi muito pontual é sobre o acolhimento. Muitas vezes o colaborador ele tem dificuldade de expressar que ele está passando por um problema pessoal, como um transtorno de ansiedade, por exemplo, um burnout, uma depressão, um luto, porque ele tem medo de ser mandado embora. E a gente precisa desmistificar isso, entende? Todo mundo passa por problemas, todo mundo precisa de uma válvula de escape e cada um vai ter uma maneira de reagir. Tem gente que tem um problema mental, outras pessoas têm um problema de pele, outros vão ter uma dor de estômago, e tudo isso acaba refletindo na empresa e refletindo no ambiente de trabalho. Então, esse acolhimento, né? Às vezes as pessoas acham assim, mas toda essa análise, todo esse trabalho de promoção de saúde mental é muito custoso para a empresa. Gente, não olhar para isso é muito mais custoso a longo prazo. Com certeza. E olha, que assunto maravilhoso. Realmente é importante. Foi muito bom falar com você, te ouvir, Nina, para a gente entender o quanto a saúde mental, ela não é uma fatia, né? Não dá para a gente dividir em fatias de pizza. Tudo está ligado, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Se a gente tem um problema de ordem pessoal, vai afetar na vida profissional e vice-versa. A gente precisa se abrir, né, e buscar ajuda também. É para isso que
tem profissionais como você, capacitadíssimos para que possa fazer esse trabalho, né? Tratamento, mas também, principalmente, a prevenção. Nina, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo e até a próxima. Obrigada, o prazer foi todo meu. Nós conversamos com a psicóloga Nina Castrezana. E eu fico por aqui, mas você pode rever o nosso programa no canal do YouTube Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.